meus irmãos, meus amigos, um bom dia a todos na paz do Senhor. Hoje domingo, né? Está um pouco ausente, mas graças a Deus estamos de volta aí para falar um pouco da palavra de Deus. Hoje estávamos na escola bíblica dominical e o texto bíblico da leitura, o assunto da lição era a parábola do reino de Deus. E quando Marcos escreve, capítulo 4, 32, de 30 a 32, disse ainda: a que assemelhamos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia, é a menor de todas as sementes e que há na terra. Mas, tendo-se semeada, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Meus amados irmãos, falar do reino de Deus é algo maravilhoso, porque o reino dos céus é a nossa meta, nossa esperança, e nós deixamos tudo por causa do reino dos céus. Deixamos prazer deste mundo, deixamos os costumes antigos, né? As tradições antigas, e aceitamos o evangelho de Cristo, porque queremos morar no reino dos céus. A Bíblia Sagrada diz no Pai Nosso, que diz: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, aleluia, e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O reino de Deus veio a nós através de Jesus. Ele foi o representante aqui do reino de Deus, e ele nos ensinou, deixou os ensinamentos escritos, o que nós deveríamos fazer para tomarmos posse do reino dos céus. O reino de Deus não é de qualquer forma que nós podemos chegar até ele. Em primeiro lugar, porque a Bíblia diz que o Senhor buscará um povo escolhido, remido, separado, um povo de boas obras. Então, para fazer parte do reino de Deus, precisa haver em nossa vida uma mudança total, radical na nossa vida. A nossa natureza, como o pastor estava ensinando hoje, que ele não tem a natureza boa. A gente não tem a natureza boa. Mas a nossa natureza está crucificada com Cristo. Eu sempre digo que a natureza do crente continua sendo a mesma que ele veio lá do mundo. Porém, nós temos a lei da renúncia. Nós somos crucificados, amarrados, né? Se soltar esse velho homem, ele poderá fazer proezas desagradáveis. Mas se estivermos crucificados em Cristo, né? A Bíblia diz que os que estão em Cristo buscam as coisas que estão de cima e não as que estão da terra. E nós que estamos em Cristo somos novas criaturas em Cristo Jesus. Aleluia! Nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. O comentarista, o pastor Givan Claro, que comentou esse trimestre, falou sobre aqui o grão de mostarda, que é das menores sementes da época, mas que ela, sendo semeada em uma boa terra, ela produz frutos, ela cresce, ela produz sua semente e pode chegar até 3 metros de altura. E sobre as suas folhagens, aqui a parábola ensina que os pássaros conseguem fazer os seus ninhos e também repousar à sua sombra. É o que o Salmo 91 diz: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amados irmãos, nós temos lutas e dificuldades nessa vida. Temos dias na nossa vida que a gente chora, que a gente não está alegre porque somos humanos e temos sentimentos. Eu já vi pregador pregando dizendo que crente que chega na igreja
e que não faz barulho, que não grita, não dá glória a Deus, ele está com defeito de fabricação. Eu discordo com esta oposição, porque o próprio Jesus disse um dia: minha alma está angustiada. E se Jesus teve agonia, teve tristeza, imagine nós, meus irmãos. Imagine nós que somos falíveis. Nós temos momentos de angústia, de tristeza. Jesus, a Bíblia diz que ele angustiou tanto, agoniou tanto, que o seu suor se transformou em gotas de sangue lá no Getsemane. E ele disse: olha, meus filhos, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, nós estamos lutando com um adversário vencido, porém ele é teimoso. Então, amados irmãos, o grão de mostarda parece ser insignificante, porém de uma grande valia, porque ele produzia muitos frutos. Você sabe que Deus sempre escolhe as coisas pequenas? Quando ele manda o profeta Samuel lá em Belém, para escolher o próximo rei, o segundo rei de Israel, a Bíblia diz que foi apresentado a Samuel os filhos de Jessé, e apresentou os maiores, os mais importantes. Mas Deus disse a Samuel: você está querendo escolher um desses aí. Você olha para a aparência, eu sou Deus, eu olho para o coração. E passou-se os filhos de Jessé. E aí Jessé ficou preocupado, olhando assim: será que nenhum desses filhos não serve? Samuel disse: ô Jessé, acabou os seus filhos? Ele disse: não, tem um menor que está no campo, mas ele não tem nada que oferece a ele para ser um rei. Não tem nada que ele possa demonstrar qualidade para ser rei. Aí o Samuel disse: não, mas chama ele lá. Já que Deus não quis esses aqui, vamos ver, né? E a Bíblia diz que quando o Davi chegou à porta da casa, o Espírito de Deus disse: a esse aí, o homem que eu tenho escolhido. Pode derramar o azeite, pode ungir esse rapaz, porque esse é o rei. Deus não precisa de pessoas capacitadas. Deus precisa de pessoas para ele capacitar, para usar na sua obra. Aleluia. Que nós possamos ser, meus amados irmãos, humildes para aceitar a vontade de Deus na nossa vida. A obra de Deus não precisa de estrelas. E eu estava observando hoje, quando era ensinado na escola, eu dei vontade até de pedir oportunidade para dizer que a estrela só brilha quando o sol desaparece. E quando algum crente quer brilhar, ele quer aparecer na igreja, pode saber que Deus está desaparecendo da vida dele. Porque nós não podemos brilhar diante do sol da justiça, porque o sol da justiça, nosso brilho se ofega, nós não temos brilho para demonstrar, porque quem tem que aparecer na nossa vida é o sol da justiça. Então, nosso brilho diante do sol, o brilho das estrelas diante do sol, ele desaparece, vira treva. Então, meus amados, nunca queremos apresentar, pensar que somos alguma coisa, porque quem tem aparecido na nossa vida é Jesus. João, quando alguém foi até ele e disse: olha, João, aquele Jesus, os discípulos dele estão batizando discípulos aí, o homem está crescendo, o homem está se despontando. Aí João disse: importa que ele cresça, que eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, o importante na nossa vida é Deus crescer, é Deus aparecer. Aleluia. Que possamos, meus amados irmãos, reconhecer que nós não somos nada sem Deus. Deus sem nós, ele continua sendo Deus. E nós sem Deus, o que seremos? Nada, absolutamente nada. Mas que possamos cada dia da nossa vida reconhecer da soberania de Deus e que ele é o sol da justiça e que nós possamos estar aos seus pés. Aleluia. E que ele transmita em nós os seus raios resplandecentes e que agora, com seus raios, possamos resplandecer como astros no mundo.
Aleluia. Porque Ele nos ilumina através do seu grande resplendor. Então, que nesta oportunidade nós possamos agora considerar, né, como um verdadeiro instrumento de Deus, sendo dependente de Deus na nossa vida. Que nada dessa vida vem fazer nós querer crescermos, porque quando nós queremos aparecer, Deus desaparece da nossa vida. A Bíblia diz assim, que na frente da honra vai a humildade. Se nós queremos transparecer alguma coisa de Deus, que se queremos ser honrados, vamos deixar que a humildade caminhe na nossa frente e que o nome de Jesus seja glorificado através da minha vida, através da sua vida, para que possamos dar fruto nessa vida e o nome do Senhor ser glorificado. Peço a Deus que abençoe todos os meus ouvintes, que todos vocês que estão me assistindo agora, que a bênção de Deus alcance você aonde você estiver. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo permaneçam com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Que Deus abençoe.